Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live do Nutri, falando um pouquinho sobre nutrição como negócio. E hoje uma live muito interessante que deve fazer parte de qualquer nicho de trabalho, né? Que é planejamento, tá bom? Eu vou deixar para vocês aqui fixado, trabalhar com planejamento a curto prazo nesse momento, né? Planejamento a curto prazo. E na semana que vem a gente vem falar um pouquinho sobre planejamento empresarial a longo prazo. Gente, um ponto muito importante, né? O que seria um planejamento a curto prazo? Curto prazo, para quem é do ramo da administração, é algo para se fazer nos próximos 3, 6, 9 meses ou até 12 meses, né? Um período de um ano. Então sempre tenha em mente o que eu quero fazer nesse primeiro ano de trabalho, quem eu quero ser amanhã, quem eu quero ser o mês que vem, para que você realmente tenha algo palpável, para que você possa construir a sua ponte, a sua escada até chegar nesse objetivo final. Então existe um objetivo a longo prazo, existe um objetivo a curto prazo. Então a longo prazo, em 5, 10, 15 anos, daqui 10 anos eu quero ser a maior referência de nutrição no Brasil. E o que seria a curto prazo? A curto prazo, no período de um ano, eu quero ser a maior referência de nutrição dentro de Sorocaba. Tá? Então, Sorocaba a gente consegue fazer um planejamento menor e um planejamento maior aí a nível Brasil. Então, o planejamento a curto ou longo prazo depende muito aí do que você está almejando, né? É claro que para ser uma referência a nível Brasil, a gente precisa de um planejamento a longo prazo, no qual demande muito tempo, tá bom? Mas o planejamento a curto prazo é algo que eu sempre gosto de trazer como exemplo algumas vivências minhas, né? Exemplo, planejamento a curto prazo, na época de faculdade, gente, isso é um ponto muito importante, né? Como estudante, faculdade, pós-graduação, o que for, você tem que sempre almejar ser a referência da sua turma. Sempre tem que almejar estar à frente de todos os assuntos que realmente decorrem ali durante o ensino, né? Então eu como estudante, eu queria ser o quê? Uma referência da turma da faculdade. Eu queria ser uma referência da turma da pós-graduação. Recentemente, a última pós-graduação que eu fiz foi em 2020 e finalizamos ali em 2021. Essa pós-graduação eu fui nomeado, né, e fui referenciado como o melhor aluno da pós, pelas notas, pelo o bom engajamento nas aulas, né? Então tudo isso acaba contando. Então eu tinha um contato muito próximo ali com os professores, sempre estava envolvido com tudo que acontecia e de fato, né, eu tive esse destaque aí na pós e consegui ser referência. Na época da faculdade, da graduação, eu queria ser referência da minha turma. Eu queria que todos os professores, quando pensassem na turma de nutrição do ano 2013, pensassem, poxa, tem o Felipe lá e o Felipe vai ser uma referência. É uma referência hoje e vai ser um grande profissional no futuro. Então, realmente, eu pensava a curto prazo ali, ser uma referência durante a minha graduação na minha classe. E a longo prazo, eu já almejava o quê? Uma referência a nível regional, a nível estadual, e aí é muito questão pessoal, né? Então, eu queria ser uma referência na minha turma da faculdade, e esse era o meu objetivo principal naquele momento, certo? Então, tenha, gente, um objetivo a curto prazo, e a curto prazo se estende aí no máximo um ano. Pense em tudo que você vai fazer semana a semana, mês a mês. Pega ali o seu computador, abre um Word, faça janeiro, fevereiro, março, abril. Eu quero fazer um planejamento, né? Eu quero realmente entender o que eu vou fazer durante esse ano e como eu vou escalar, como eu vou chegar até lá. Então, de início, gente, o que eu procurei ser? Um cara que fosse referência da onde eu estivesse no âmbito de ensino. Durante a faculdade, eu queria ser referência da minha classe. E durante a pós-graduação, queria ser referência na minha turma da pós-graduação. No entanto, consegui ser e fui realmente premiado como aluno destaque, né? Ao ponto de receber prêmios num evento muito grande, com Renato Cariani, Paulo Musso, Rodolfo, Lancha Júnior e por aí vai, né? Outro ponto importante, gente, planejamento a curto prazo, mas pensando grande. Se tenham amigos, sejam amigos, criem uma teia de network muito grande, né? Tenha professores como seus aliados. Por mais que
eu discordasse de algum professor, eu jamais trataria mal, eu jamais iria ignorar. Por quê? Porque eu sei que esse professor hoje, ele tem, pela sua experiência, ele tem um network muito maior do que o meu, ele conhece muito mais pessoas do que eu, certo? E se ele conhece muito mais pessoas do que eu, o que pode acontecer? No futuro, como o mundo dá muitas voltas, às vezes você vai precisar de uma indicação dele para um trabalho. Vai precisar de uma indicação dele para o quê? Para um paciente. Pensa, se você tem um bom relacionamento com o professor, você mostra de fato que você é uma pessoa engajada, que você é uma pessoa que gosta de estudar, gosta de estar no meio ali dos pacientes, gosta de entender toda a questão fisiológica, bioquímica, e você apresenta isso para o seu professor durante a faculdade inteira. Quando alguém vem perguntar para ele, professor, eu quero uma indicação de algum nutricionista para eu passar, para minha família passar, quem que ele vai indicar? A pessoa que nunca fez nada ou a pessoa de fato que sempre estudou, sempre esteve ali envolvido em relação a aprender e mostrar que realmente está ali porque merece, né? Que executa um trabalho. Então, tome bastante cuidado. Eu vejo muitos alunos aí criticando fortemente alguns professores. Não é por esse lado, gente. Pense a longo prazo, pense em grande, porque você são algumas medidas que você toma aí durante a sua empreitada, durante a sua caminhada, que pode respingar no futuro, e o mundo dá voltas. Então, pense nos professores. Se você discorda do que eles estão te ensinando, ou eles estão colocando ali como referência, tudo mais, ok, você pode criticar, você pode debater com esse professor de uma forma cordial, mas nunca maltratar, porque o mundo dá voltas, e nessa posição de hoje, o professor conhece muito mais pessoas do que você, e isso vai ser necessário para o seu futuro aí no mercado de trabalho, tá bom? Gente, pensamento em curto prazo. Na época de faculdade, o que eu pensava? Investir em cursos. Vou fazer vários cursos, vou investir em palestras, vou investir em livros de base. Eu queria entender melhor como que aquela molécula respingava no meu corpo, como que o carboidrato iria impactar no meu músculo, depois iria impactar lá no meu treinamento, como que funcionava o papel das proteínas na formação de um novo músculo, uma nova proteína muscular, como que funciona a questão digestiva da proteína até chegar lá no meu músculo alvo, como que funciona tudo isso. Então era algo que eu buscava nos livros de base, fisiologia, como que o impacto daquela doença, uma fisiopatologia, vai ser, como a nutrição vai impactar naquela doença, como que eu posso amenizar o risco daquela doença, como que eu posso amenizar de uma questão de um âmbito aí de você tratar, né, essa pessoa dentro desse âmbito aí de enfermidade, dessa patologia. Então é algo que de fato eu sempre tive essa curiosidade de entender, e isso você vai encontrar muito nos livros. A questão dos artigos, o que você tem que pensar nos artigos? Os artigos é algo que vem para atualizar algumas condutas. A questão de conceito básico você encontra no livro. Agora, se você quer buscar uma especificidade de um grupo diferente, aí você procura nos artigos. Mas agora, gente, se você não sabe o básico, como que você vai conseguir ler um artigo mais avançado? Então, não faz sentido, né? Então, investimento a curto prazo, né? Planejamento a curto prazo. Lê livros da área que você quer trabalhar, né? É claro que você vai trabalhar, vou trabalhar realmente com esporte, com a questão estética, mas a questão fisiológica e bioquímica faz todo sentido nesse momento, não é só questão patológica. Então estuda os livros, depois vai aperfeiçoando em relação aos artigos, palestras e cursos, certo? Tentem fazer isso, um planejamento, sentem na cadeira da sua clínica, traçam ali um Word e coloca janeiro, fevereiro, março, abril, maio até dezembro, e vai pesquisando todas as palestras, que realmente as palestras, gente, elas são programadas com 6 meses de antecedência. Você vai ajustando, essa palestra eu vou, essa palestra não é interessante para mim, e você vai colocando, e nisso você vai fazendo, pensando no capital que você vai ter que investir e o quanto você vai designar do salário que você vai receber aí do seu atendimento,
para esses cursos. Então é pensamento a curto prazo, tanto a questão de planejamento orçamentário, como a questão do planejamento intelectual também, né? Aonde eu quero chegar, certo? Outro ponto importante, gente, quando você procurar uma palestra, tome cuidado com um ponto, né? Que seria o quê? Palestras, você vai lá para absorver conhecimentos e anotar, certo? Quando eu falo absorver conhecimento e anotar, depois que você absorve aquele conhecimento e você anota, você vai verificar. Não adianta você sair replicando o que aquele palestrante falou, sendo que você não foi conferir se de fato é verdade, certo? Então hoje, quando eu vou em palestra, eu vou com o meu caderninho ali. E nesse caderninho, o que eu faço? Ah, poxa, que legal, ele falou isso. Quem foi o autor? Marco e vou conferir. Realmente o que ele falou faz sentido. E começo a replicar, porque eu tive a certeza, eu fui ali estudar. Agora pensa, eu peguei uma informação, fui verificar e não era bem assim do que o palestrante, da forma que o palestrante falou. Vou replicar? Não, né, gente? Então, pensem dessa forma, certo? Planejamento a curto prazo, gente. Invisto em cursos, palestras, artigos e principalmente em livros, né? Acabou de chegar um livro para mim, que foi o livro no qual eu fui autor num capítulo, e eu vou ler esse livro agora, tá? Planejamento a curto prazo. Eu tenho 3 meses para finalizar esse livro, é esse meu planejamento. E é isso que vocês têm que pensar, certo? Gente, marketing, pensar em rede social, né? Desde a época da graduação, eu tentava mostrar conhecimento, empenho, ter um atendimento, um acolhimento, de ser generoso durante a sua empreitada ali no Instagram, é super importante, né? Qualquer postagem simples, gente, por mais simples que seja para você, para quem não é da área, é algo muito bacana, tá bom? Então, pensem a curto prazo também, no decorrer de um ano, como serão as minhas postagens, certo? Que nem meu planejamento, a gente planejou de segunda, quarta e sexta ter uma postagem um pouco mais elaborada, com umas artes mais legais, né? Então segunda eu trago algo um pouco mais tranquilo, um pouco mais tranquilo, um pouco mais, como que eu posso dizer para vocês, um pouco mais direcionado para uma facilidade, para uma flexibilidade, algo que realmente não começa a semana pesada, algo mais leve, é a palavra correta. Na quarta-feira eu já trago algo mais informativo, né? Hoje a gente fez um planejamento, hoje a gente fez uma postagem, falando que o pão não é o vilão, e sim o que vai dentro, né? Então, algo informativo, as pessoas adoram isso. E na sexta eu trago algo mais engraçado, eu trago alguma curiosidade. Isso é um planejamento que eu fiz, gente, lá em janeiro. Eu tento manter isso. É claro que existem algumas oportunidades. Esses dias teve uma moça que falou no Big Brother uma besteira sobre médico poder prescrever dieta. Uma oportunidade de você rebater. Oportunidade. Então essa oportunidade quebra um pouco o planejamento, mas não tem problema, é uma oportunidade, tem que aproveitar. Depois volta para o planejamento. Então ter esse planejamento de uma forma bimestral ou no máximo trimestral com rede social é importante. Não adianta fazer um planejamento a curto prazo pensando em um ano em rede social, porque a coisa é muito volátil, certo? Mas em torno de 3 meses eu acho bacana. E vai, gente, avaliando, porque na segunda-feira meu engajamento é legal, na quarta é mais ou menos. Se na quarta toda a sua postagem é sobre o mesmo conceito, né, tinha o mesmo conceito, começa a mudar essa postagem na quarta, as pessoas não estão curtindo. E você vai sentir o seu público, isso é o mais importante, né? Pega o Instagram, pega as métricas do Instagram e avalia assim, poxa, quem me segue são pessoas que têm uma faixa etária de idade de 20 a 40 anos. Eu vou falar sobre os benefícios da boa nutrição para a idade avançada, para o idoso, para a terceira idade? Não é meu público, gente. Quem me segue de 20 a 50 anos. Vou fazer postagem para o público infantil, gente? Não é o meu público. Então, o Instagram já segmenta isso para você. Então, realmente, use essas estatísticas, essas analíticas que o Instagram te dá. E você realmente entende quem é seu perfil. Gente, 80% das pessoas que me seguem são mulheres. Então, comece a voltar as postagens mais para as mulheres. Planejamento a curto prazo. Comece a falar um pouquinho sobre alimentos que podem atenuar
a cólica. O que pode melhorar a questão de adiposidade corporal na região central, que as mulheres têm uma dificuldade maior. Trago algumas postagens de como amenizar a TPM. Então são postagens voltadas muito mais para o público feminino. É o seu público, é o seu nicho. E você vai ajustando conforme a métrica e a analítica do Instagram te dá. Planejamento a curto prazo. Pensem bastante nisso, gente. Outro ponto, gente, na questão do planejamento a curto prazo, né? A questão de vídeo, fazer vídeos, se expor, né? É melhor um vídeo feito do que um não feito. Por mais que não seja perfeito, gente. Hoje o que mais acontece na rede social é o que? São pessoas que mostram como você de fato é, mas engaja. Então, faça um vídeo. Eu acho que não ficou legal. Não precisa ser perfeito. Nós não somos perfeitos. E as pessoas compram essa ideia. As pessoas gostam de quem é orgânico de verdade. De quem realmente fala, mostrando que é gente como a gente. Então, os vídeos são algo muito importante. Hoje mesmo eu estava conversando com uma paciente. As pessoas não querem mais aquelas postagens engessadas no qual nem aparece você. As pessoas querem te ver, querem que você fale, querem que você poste, tenha foto sua na postagem, tenha brincadeira, tenha sarcasmo e tenha leveza. Fale em vídeos, apareça para as pessoas, que realmente é algo que vai fazer muita diferença, tá? Planejamento a curto prazo, gente, seja orgânico de verdade nesses vídeos. Não tem problema se não ficou perfeito, as pessoas compram a ideia do que realmente é mais parecido com a vida delas, algo real, certo? Perfeito? Gente, era isso que eu queria falar com vocês sobre planejamento a curto prazo, tá? Então pensem durante um ano, tá? Como que eu quero ser. Hoje, 9 de fevereiro de 2022, eu tenho um planejamento feito até dezembro. Então tenha esse planejamento. Rede social, no máximo 3 meses, tá? Porque é muito volátil. Mas o planejamento orçamentário, quem você quer ser, quantos cursos você quer participar, quantas palestras você quer participar, vou fazer pós-graduação, esse ano vou investir mais nisso, mais naquilo, vou trabalhar melhor o meu marketing, vou fazer mais vídeos. Planejamento a curto prazo. Nossa, eu tenho um objetivo de a partir de agosto abrir um canal no YouTube. Até lá vamos trabalhando para abrir esse canal no YouTube. Planejamento. O mais importante do planejamento, gente, é a execução, tá? Então não adianta eu planejar e não executar, certo? Gente, semana que vem a gente vem com planejamento a longo prazo. Espero que tenham gostado, tá? O que vocês precisarem, conte com o Nutri. Vamos com tudo. Uma boa noite para todo mundo. Forte abraço e tamo junto.